A liturgia é culto externo e interno. Todo o conjunto do culto que a Igreja rende a Deus deve ser interno e externo. É externo porque exige a natureza do homem composto de corpo e alma. Porque Deus dispõe que, pelo conhecimento das coisas visíveis, sejamos atraídos ao amor das invisíveis. Porque tudo que vem da alma é naturalmente expresso pelos sentidos. E ainda porque o culto divino pertence não somente ao particular, mas também à coletividade humana e, consequentemente, é necessário que seja social, o que é impossível no âmbito religioso, sem vínculos e manifestações exteriores. E, enfim, porque é um meio que põe particularmente em evidência a unidade do corpo místico, acrescenta-lhe santos entusiasmos, consolida-lhe as forças, intensifica-lhe a ação, se bem que, com efeito, as cerimônias em si mesmas não contenham nenhuma perfeição e santidade, são, todavia, atos externos de religião que, como sinais, estimulam a alma à veneração das coisas sagradas, elevam a mente à realidade sobrenatural, nutrem a piedade, fomentam a caridade, aumentam a fé, robustecem a devoção, instruem os simples, ornam o culto de Deus, conservam a religião e distinguem os verdadeiros dos falsos cristãos e dos heterodoxos. Mas o elemento essencial do culto deve ser o interno. É necessário, com efeito, viver sempre em Cristo, dedicar-se todo a Ele, a fim de que nele, com Ele e por Ele, se dê glória ao Pai. A Sagrada Liturgia requer que estes dois elementos sejam intimamente ligados, o que ela não se cansa jamais de repetir toda vez que prescreve um ato externo de culto. Assim, por exemplo, a propósito do jejum, nos exorta, a fim de que se opere de fato em nosso íntimo o que a nossa observância professa externamente. De outro modo, a religião se torna um formalismo sem fundamento e sem conteúdo. Sabeis, veneráveis irmãos, que o Divino Mestre considera indignos do templo sagrado e expulsa dele os que creem honrar a Deus somente com um som de bem construídas palavras e com atitudes teatrais, e estão persuadidos de poder prover de modo adequado a sua salvação, sem arrancar da alma os vícios inveterados. A Igreja, portanto, quer que todos os fiéis se prostrem aos pés do Redentor para professar-lhe o seu amor e a sua veneração. Quer que as multidões, como as crianças que andaram ao encontro de Cristo quando estava em Jerusalém com alegres aclamações, acompanhem o Rei dos Reis e o sumo autor de todos os benefícios, aclamando-o com um canto de glória e de agradecimento. Quer que haja orações em seus lábios, ora súplices, ora alegres e agradecidas, com as quais, como os apóstolos junto ao lago de Tiberíades, possam experimentar o auxílio de sua misericórdia e de seu poder. Ou como Pedro no Monte Tabor, a Deus se abandonem e a todas as suas coisas nos místicos transportes da contemplação. Não têm, pois, noção exata da Sagrada Liturgia aqueles que a consideram como parte somente externa e sensível do culto divino ou como cerimonial decorativo. Nem se enganam menos aqueles que a consideram como mero conjunto de leis e preceitos com que a hierarquia eclesiástica ordena a realização dos ritos. Deve, portanto, ser bem conhecido de todos que não se pode honrar dignamente a Deus se a alma não cuida de conseguir a perfeição da vida, e que o culto rendido a Deus pela Igreja, em união com a sua cabeça divina, tenha eficácia suprema de santificação. Essa eficácia, se se trata do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, provém, antes de tudo, do valor da ação em si mesma, que se considera ainda a atividade própria da Imaculada Esposa de Jesus Cristo, com a qual orna de orações e de sacras cerimônias o sacrifício eucarístico e os sacramentos. Ou se trata dos sacramentais e de outros ritos instituídos pela hierarquia eclesiástica, então a eficácia deriva principalmente da ação da Igreja, enquanto esta é santa
e opera sempre em íntima união com a sua cabeça. A esse propósito, veneráveis irmãos, desejamos que volvais a vossa atenção às novas teorias sobre piedade objetiva, segundo as quais, esforçando-se para pôr em evidência o mistério do corpo místico, a realidade efetiva da graça santificante e a ação divina dos sacramentos e do sacrifício eucarístico, se pretenderia descuidar ou diminuir a piedade subjetiva ou pessoal. Nas celebrações litúrgicas e, em particular, no augusto sacrifício do altar, continua-se sem dúvida a obra da nossa redenção, cujos frutos nos são aplicados. Cristo realiza a nossa salvação cada dia nos sacramentos e no seu sacrifício, e por meio deles purifica continuamente e consagra a Deus o gênero humano. Tem, portanto, uma virtude objetiva, com a qual, de fato, fazem nossas almas participantes da vida divina de Jesus Cristo. Eles, pois, têm, não por nossa, mas por divina virtude, a eficácia de reunir a piedade dos membros com a piedade da cabeça e torná-la, de certo modo, uma ação de toda a comunidade. Desses profundos argumentos, alguns concluem que toda a piedade cristã deve concentrar-se no mistério do corpo místico de Cristo, sem nenhuma consideração pessoal e subjetiva, e por isso acreditam que se deva descuidar das outras práticas religiosas não estritamente litúrgicas e realizadas fora do culto público. Todos, no entanto, podem verificar que essas conclusões acerca das duas espécies de piedade, ainda que os princípios acima expostos sejam ótimos, são completamente falsas, insidiosas e perniciosíssimas. É verdade que os sacramentos e o sacrifício do altar têm uma intrínseca virtude enquanto são ações do próprio Cristo que comunica e difunde a graça da cabeça divina nos membros do corpo místico. Mas para terem a devida eficácia, exigem as boas disposições da nossa alma. Como a propósito da Eucaristia, São Paulo admoesta: cada um examine a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Por isso mesmo, a Igreja define com brevidade e clareza todos os exercícios com os quais a nossa alma se purifica, especialmente durante a Quaresma. Fortalezas da milícia cristã. São, com efeito, as ações dos membros que, com o auxílio da graça, desejam aderir à sua cabeça, a fim de que nos seja manifesta, para repetir as palavras de Santo Agostinho, na nossa cabeça, a própria fonte da graça. Mas deve-se notar que estes membros são vivos, providos de razão e de vontade própria. Por isso é necessário que eles, encostando os lábios à fonte, retirem e assimilem o alimento vital e removam tudo o que lhe pode impedir a eficácia. Devemos, pois, afirmar que a obra de redenção, independente em si mesma da nossa vontade, requer o esforço íntimo da nossa alma para que possamos conseguir a eterna salvação. Se a piedade privada e interna dos particulares se descuidasse do augusto sacrifício do altar e dos sacramentos e se subtraísse ao influxo salvador que emana da cabeça nos membros, seria sem dúvida reprovável e estéril. Mas quando todas as providências e os exercícios de piedade, não estritamente litúrgicos, fixam o olhar da alma sobre atos humanos, unicamente para endereçá-los ao Pai que está nos céus, para estimular salutarmente os homens à penitência e ao temor de Deus e arrancá-los da atração do mundo e dos vícios, para conduzi-los felizmente por árduo caminho ao vértice da santidade, então, não apenas são sumamente louváveis, mas necessários, porque descobrem os perigos da vida espiritual, estimulam-nos à aquisição da virtude e aumentam o fervor com o qual nos devemos dedicar todos aos serviços de Jesus Cristo. A genuína piedade, que o angélico chama devoção, e que é o ato principal da virtude da religião com o qual os homens se ordenam retamente, se orientam oportunamente para Deus e livremente se consagram ao culto. Tem necessidade da meditação das realidades sobrenaturais e das práticas espirituais para que se alimente, estimule e fortifique e nos anime à perfeição.
é que a religião cristã devidamente praticada requer, sobretudo, que a vontade se consagre a Deus e influa sobre as outras faculdades da alma. Mas todo ato da vontade pressupõe o exercício da inteligência, e antes que se conceba o desejo e o propósito de dar-se a Deus por meio do sacrifício, é absolutamente necessário o conhecimento dos argumentos e dos motivos que levam à religião, como, por exemplo, o fim último do homem e a grandeza da divina majestade, o dever de obediência ao Criador, os tesouros inexauríveis do amor com o qual ele nos quis enriquecer, a necessidade da graça para alcançar a meta assinalada e o caminho particular que a divina providência nos preparou, unindo-nos todos, como membros de um corpo, a Jesus Cristo, cabeça. E já que nem sempre os motivos do amor dominam a alma agitada pelas paixões, é muito oportuno que nos impressione ainda a consideração salutar da divina justiça para levar-nos à humildade cristã, à penitência e à emenda. Todas essas considerações não devem ser uma vazia e abstrata lembrança, mas devem visar, efetivamente, a submeter os nossos sentidos e as suas faculdades à razão iluminada pela fé, a purificar a alma que se une cada dia mais intimamente a Cristo e sempre mais a Ele se conforma e dele recebe a inspiração e a força divina de que tem necessidade. E para que sejam aos homens estímulo sempre mais eficaz ao bem, a fidelidade ao próprio dever, a prática da religião, ao fervoroso exercício da virtude, é necessário ter presente este ensinamento: sois de Cristo, e Cristo é Deus. Tudo, pois, seja orgânico e teocêntrico, se queremos que tudo seja, em verdade, endereçado à glória de Deus pela vida e pela virtude que nos vem da nossa cabeça divina. Tendo, pois, confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele inaugurou para nós através da sua carne, e tendo um grande sacerdote que preside a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com plenitude de fé, alma purificada da consciência de culpa, lavado o corpo com água limpa, apeguemo-nos firmes à profissão da nossa esperança e sejamos solícitos uns para com os outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Disso deriva o harmonioso equilíbrio dos membros do corpo místico de Jesus Cristo. Com o ensino da fé católica, com a exortação à observância dos preceitos cristãos, a Igreja prepara o caminho à sua ação propriamente sacerdotal e santificadora. Dispõe-nos a uma contemplação mais íntima da vida do Divino Redentor e nos conduz a uma consciência mais profunda dos mistérios da fé, para que recebamos o alimento sobrenatural e a força para seguro progresso na vida perfeita por meio de Jesus Cristo. Não somente pelas obras de seus ministros, mas ainda pelas obras dos fiéis particulares, imbuídos do Espírito de Jesus Cristo, a Igreja se esforça em fazer penetrar esse mesmo Espírito na vida e na atividade privada, familiar, social e até econômica e política dos homens, para que todos os que são chamados filhos de Deus possam mais facilmente conseguir o seu próprio fim. Dessa maneira, a ação particular e o esforço ascético dirigido à purificação da alma estimulam as energias dos fiéis e os preparam a participar com melhores disposições do augusto sacrifício do altar e a receber os sacramentos com maior fruto, e a celebrar os sagrados ritos de modo a torná-los mais animados e formados para a oração e para a abnegação cristã, para cooperar ativamente nas inspirações e nos convites da graça, para imitar cada dia mais a virtude do Redentor, não somente para a vantagem própria, mas ainda para a vantagem de todo o corpo da Igreja, no qual todo o bem que se cumpre provém da virtude da cabeça e redunda em benefício dos membros. Por isso, na vida espiritual, nenhuma oposição ou repugnância pode haver entre a ação divina que infunde a graça nas almas para continuar a nossa redenção e a operosa colaboração do homem, que não deve tornar vão o dom de Deus.
entre a eficácia do rito externo dos sacramentos, que provém do seu intrínseco valor, e o mérito de quem os administra ou recebe, entre as orações privadas e as preces públicas, entre a ética e a contemplação, entre a vida ascética e a piedade litúrgica, entre o poder de jurisdição e o de legítimo magistério e o poder eminentemente sacerdotal que se exercita no próprio sagrado ministério. Por graves motivos, a Igreja prescreve aos ministros do altar e aos religiosos, precisamente porque são destinados de modo particular a realizar as funções litúrgicas do sacrifício e do louvor divino, que nos tempos estabelecidos atendam à meditação piedosa, ao exame diligente e à emenda da consciência e aos outros exercícios espirituais. Sem dúvida, a prece litúrgica, sendo pública oração da ínclita esposa de Jesus Cristo, tem maior dignidade do que a das orações privadas. Mas esta superioridade não quer dizer que entre estes dois gêneros de oração haja contraste ou oposição. Ambas, as duas, se fundem e se harmonizam, porque animadas de um único espírito, tudo e em todos, Cristo, e tendem ao mesmo fim, até que Cristo seja formado em nós.